Então vamos lá para a estrela da noite, né? Que é o nosso querido complexo vitamínico que a Doterra fez para a gente com todo carinho, com toda atenção, como tudo que ela faz para a gente, né? E o ômega 3, que é perfeito, que tem o EPA e o DHA. E agora? Você vai passar? Então, o complexo vitamínico, como eu falei, ele tem feito com todo esse carinho, né, com a Doterra. E o que a gente percebe de diferente nele em relação aos outros complexos vitamínicos que a gente pode estar comprando na farmácia, né? Qual o diferencial dele? Que todas as vitaminas aqui, elas são queladas. E o que isso torna de diferente e mais eficaz? É que todas as nossas células, elas absorvem em 100% todos os nutrientes, todas as vitaminas que são propostas dentro do complexo. Em contrapartida, quando você compra um da farmácia, né, ele não tem essa quelação. E aí, com isso, você tem muitas perdas, né? Aquela perda que você vê na urina, nas fezes, né? Naquela coloração, às vezes num odor, aquilo lá tudo está sendo excretado. E aí o seu corpo passa a não ter aquela absorção que você tem de proposta para ele, no caso de estar ingerindo a vitamina, tá? Então, agora nós vamos começar a destrinchar todos os nutrientes que tem dentro do complexo vitamínico. A gente vai começar a falar sobre a vitamina A. A vitamina A gente tem nesses alimentos que eu coloquei aqui, né? E aí você pode me questionar, dizendo assim, mas se eu comer isso, eu não consigo esses nutrientes, por que eu tenho que fazer a suplementação? Então, o que eu digo para você? Hoje, o nosso solo é muito pobre, né? E se a gente depender dos nutrientes que saem desse solo, para que a gente tenha todos os nutrientes, a gente vai sempre deixar a desejar em nossas células. Por quê? O cultivador, né, o agricultor, ele está preocupado em fazer o quê? O ganho dele. Então, ele não vai estar preocupado em fazer a reposição dos nutrientes no solo. Então, você imagina um plantador de tomate, né? Que o tomate, por exemplo, ele teria que ter o selênio. O selênio a gente vai falar lá na frente sobre ele. Então, você imagina, eu teria que ter o selênio e o cara está lá plantando 20 anos, né? O mesmo tomate. O solo está empobrecido porque planta, retira, e eu não faço reposição desses nutrientes, então o que sai dali é só um alimento para me alimentar na fome, né? A minha fome vai ser saciada, porém, as minhas células não vão estar recebendo os nutrientes que deveria sair daquele alimento, né? Então, assim, todo ser humano hoje deve suplementar, do bebê ao idoso, porque senão você sempre vai deixar a desejar para as suas células, né? E para que a vitamina A ela serve? Dentre outras coisas, ela serve para melhoria da nossa visão, tá? Dentre outras coisas, a manutenção da nossa boca, do nosso nariz, dos olhos, para fazer um estômago saudável. Então, você imagina, se você depender de todos esses alimentos que estão aqui, por exemplo, você já não teria esse nutriente, tá? A vitamina A, ingerindo ele normalmente. Imagina se você tivesse que se preocupar com a quantidade exata dessa ingestão. E o que a Doterra fez para você? Ela fez isso em cápsula, para que você não precise se preocupar, eu tenho que ingerir 20 cenouras para que eu consiga atingir as gramas necessárias, né? Então, ela fez isso em cápsula para que você, no dia a dia, né, da nossa correria, a gente consiga todos os nutrientes.
Fecha o áudio para mim. Então, vamos falar da vitamina C. A vitamina C, né, ela é responsável, dentre outras coisas, que a gente conhece muito sobre o sistema imunológico, né? A gente precisa aumentar o sistema imunológico, a gente vai lá e faz ingestão da vitamina C. Mas não é só para isso que a vitamina C serve. A vitamina C serve para que o aporte de colágeno aconteça em toda a nossa estrutura, tá? Seja óssea, seja muscular, seja nos vasos sanguíneos. Então, a última coisa que o organismo da gente vai pensar em termos de colágeno é na pele da gente, tá? Por quê? O organismo sempre vai preservar as nossas funções vitais. Então, toda vez que você tiver a vitamina C para fazer esse aporte de colágeno, ela vai dar sempre prioridade para as suas funções básicas de existência. Você imagina se você não tiver esse aporte de colágeno perfeito, essa ingestão de vitamina C na quantidade perfeita para que ela aconteça. A sua pele, o reflexo da sua pele vai ser só a ponta final da falta de colágeno, né? Então, assim, é importante isso. Vou tirar aqui, peraí. A vitamina D, né? Fala para esperar só um pouquinho. Espera só um pouquinho, gente, só um pouquinho. E além do mais, quando o Rafael falou que estava lá em Portugal, né? Meu povo falou assim, voltar tudo pro dinheiro. Tem muito sequestro, tem muita saúde, mas ele tá lá, sabe que estudante. Sai do hospital, sequestra ele. Ô, delatora, você sabe como desativar o som? Você desativa o som de todo mundo e depois ativa só o dela. Você sabe como? Você vai em participante, aí vai aparecer desative o som. Você aperta onde a pessoa não vai conseguir ativar o som. Vai em participante. Ó, você vai, aí agora você consegue botar para, você consegue ativar o som da Michele. Oi. Então, vamos lá, vamos falar da vitamina D. A vitamina D, ela é responsável muito que a gente conhece aí famosamente pelo cálcio, né? Mas assim, muito mais do que cálcio, a vitamina D ela é responsável pelo nosso sistema imunológico, pelo sistema cardiovascular, metabolismo e da insulina, tá? Então, assim, a vitamina D ela é importantíssima para o sistema imunológico. Se você tiver com a quantidade de vitamina C adequada no teu organismo, você impede inúmeras doenças, tá? Principalmente até câncer, gente, para vocês terem uma ideia. Além de virose, dermatite, doenças virais, né, como gripe, H1N1, por exemplo, você também chega a impedir que você consiga até a questão do câncer, porque já fizeram vários estudos, isso aí tá para todo mundo, tá, gente, disponível. Todas as pessoas que foram detectadas com câncer
quando elas vão fazer exame de sangue, e ali é pedido a vitamina D, e é medido a vitamina D delas, todas elas estão com vitamina D abaixo de 40 nanogramas. Então, você imagina, a reposição de vitamina D em dia, quantas coisas ela te previne, né? E lá no complexo vitamínico da doTERRA, tem isso. Por isso que eu disse lá no início, que tudo que tem aqui é feito pensando com muito carinho no melhor e no bem-estar de todos nós, né? Então, assim, a vitamina D, ela é parte primordial para que a função da insulina aconteça. Então, se você tem uma vitamina D em dia, você consegue prevenir o diabetes, por exemplo, também. Agora, claro que não adianta ter a vitamina D em dia e você comer 1 quilo de açúcar, 1 tonelada de batata, né, gente? Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é o seguinte, quando você tem uma vida em equilíbrio, as suas vitaminas estão em equilíbrio, você previne muita coisa, muita diversidade, muita anomalia que possa vir a acontecer. Próxima vitamina que a gente vai estar falando é a vitamina E. Ela é uma vitamina também lipossolúvel, tá? E para que essa vitamina ela aconteça, flua no nosso sangue, né? A gente precisa de um aporte lipídico. Então, por isso é que eu sempre indico que esse complexo vitamínico, ele seja adquirido sempre depois das principais refeições, né? Porque a gente tem aqui a vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, a gente tem a vitamina E, que é lipossolúvel, e a gente precisa que tenha sido ingerido gordura para que ela possa ser metabolizada. E a vitamina E, ela é responsável pela parte de antioxidação. Então, todo dia nós estamos propensos à oxidação, né? As nossas células se oxidam. A gente pode ser oxidado o tempo inteiro, isso faz parte das células, essa oxidação. É até boa isso acontecer. O que não é bom é o acúmulo disso. Então, por isso que a gente precisa da vitamina D, para que essa metabolização, essa expulsão dos radicais livres que não fazem parte, aconteça de forma excretada. A Arinete está com o som aberto, delatora. A vitamina K, né? Acabei de falar da vitamina D. A vitamina D, uma das funções dela é responsável pela parte do cálcio. Só que sem a vitamina K, esse cálcio não é conduzido para o local certo. Tem pessoas que, por exemplo, têm calcificação nos rins, né? Porque a pessoa toma cálcio, achando que está fazendo bem para os ossos, mas sem a vitamina K, o que acontece? Ele não sabe para onde ir. Ele vai sendo distribuído para todos os órgãos. E não é isso que a gente quer. A gente quer que a vitamina K faça essa condução inteligente da vitamina D para o osso. Então, olha, é difícil um complexo vitamínico ter essa combinação, viu, gente? Essa combinação da vitamina K com a vitamina D, justamente para dar esse aporte. E com tudo isso, a vitamina K, ela é considerada a vitamina da beleza. Por quê? Porque ela faz a parte da estruturação do transporte correto de toda a parte do nosso organismo. Então, assim, com isso, é como se nossas células estivessem recebendo um banho de salubelle. Vocês imaginem. Então, assim, a vitamina K, ela é uma coisa extraordinária. Você imagina se você está recebendo um banho de salubelle. É tudo de bom, gente. É o que a vitamina K faz com a gente. Aqui a gente tem a vitamina B1, né? Ou conhecida como tiamina, que ela está lá dentro também desse complexo vitamínico. E o que ele faz de bom para a gente? Você imagina
uma vitamina capaz de metabolizar carboidrato que você ingira, gordura, proteína. Gente, é tudo de bom. Quem não quer comer um negócio desse e saber que você tem um nutriente que está fazendo a quebra de tudo isso? É o sonho da mulherada aí, né, não? É o sonho da gente. Então, assim, a gente encontra isso dentro desse complexo vitamínico. A riboflavina, gente, ela também faz essa parte de metabolização das gorduras, dos açúcares, das proteínas, só que com o que é mais? Ela vai lá nos olhos, na nossa boca, na nossa pele e forra toda essa estrutura. Então, você imagina, com o passar do tempo, devido à oxidação das células, a gente passa a ter dificuldade na metabolização da gordura, do açúcar, da proteína. E a gente começa a visualizar, assim, nossos olhos mais secos, a nossa boca mais seca, a pele da gente na boca mais rachada. E a gente, às vezes, se questiona, né? Poxa, eu como a mesma coisa que antes e por que eu estou engordando? Porque a gente começa a ter perda dessas funções metabólicas. E se eu não reponho isso, eu não consigo comer a mesma coisa que antes, a minha idade vai crescendo e a conta não fecha, gente. É o que acontece geralmente. A conta começa a não fechar. Então, o que a Doterra fez? Ela pensou em todas as funções que a gente possa estar perdendo para poder juntar tudo num complexo vitamínico para fazer você só sorrir, só ir para a alegria. Aqui a gente tem a niacina, ou considerada a vitamina B3. Ela desempenha importante função, tá, no metabolismo energético celular. Ela faz a reparação. Então, ela é muito importante nessa questão de reparação. Aqui eu tenho até uma dica para dar para vocês, né? A gente tem aqui a figura de um brócolis, né? Muitas pessoas acham que comer o brócolis é cozinhar ele ao ponto de tá bem molinho. Não, gente, quando você deixa o brócolis desse jeito, você passa a fazer um antinutriente, tá? Então, assim, o brócolis é aquele susto, botou, tirou. Tá? Então, assim, é só uma dica aqui que eu estou dando para vocês. Aqui a gente tem algumas figuras de vitamina B6 que a gente pode estar, né, ingerindo, mas como aquilo que eu falei para vocês, nunca vai ser na quantidade correta que o nosso organismo precisa. Né? A gente tem aqui essa vitamina B6, ela é muito importante para liberar o hormônio da alegria, da felicidade, que é a serotonina. Então, tem muitas pessoas que, às vezes, elas têm depressão por falta dessa vitamina, gente. Olha que interessante. Às vezes, a gente acha que a pessoa está com um problema, né, psicológico, mas você faz uma reposição de nutrientes, suplementa ela, e o que acontece? O humor dela melhora. Você consegue fazer esse equilíbrio, né, das funções metabólicas cerebrais, porque essa vitamina, ela é uma vitamina de gordura. Por isso é que eu falei para vocês que esse complexo vitamínico tem que ser ingerido após as refeições, para que eu possa desfrutar de todos os benefícios que ele tem. E ela também é responsável pela redução na retenção de líquido. Né? Então, toda pessoa que aperta a perna, aperta o braço, afunda, você observa que você está com retenção de líquido. E muitas vezes isso acontece porque você não tem essa vitamina B6 na medida, na quantidade correta que o seu organismo precisa. E aí você faz a reposição disso e a retenção de líquido vai embora. Não é magnífico isso? Aqui você tem o ácido fólico, também lá dentro. Ele é responsável, né, pela parte do tubo neural das
dos bebês, né? Nas grávidas, a gente, quando fica grávida, a primeira coisa que o ginecologista fala é que você faça um aporte de ácido fólico, né? Porque você ali precisa alimentar a parte cerebral, neural do feto, para você ver como é que é importante essa vitamina. Então, ela reduz o risco de deficiência no nosso cérebro e na coluna vertebral desde quando a gente é bebê. Então, você vê a importância desse nutriente, né? E quando eu estou adulto, ela é responsável pela condução da nossa formação de DNA. Então, assim, eu sempre vou precisar do ácido fólico. Então, ele é muito importante. E muitas vezes eu tenho ali uma fraqueza, um cansaço, pela falta desse ácido fólico. A vitamina B12, essa vitamina B12, quem for vegano, por exemplo, tiver aqui na sala, quem for vegano, você pode comer o que for, né? Que você não vai ter, porque essa é uma proteína animal, né? Então, assim, você até consegue alguma coisa ali do cogumelo, mas geralmente quem é vegano, se não fizer a suplementação disso, vai ter problema, né? Então, assim, a vitamina B12, ela é responsável, né, por prevenir derrame cerebral, por exemplo. Olha a importância, né? A Simone sempre fala aqui que a cada 5 minutos, a 5 segundos, né, a gente tem um caso de demência novo acontecendo. Então, assim, a vitamina B12, ela faz a prevenção dessa parte, porque ela vai diretamente para essa parte de cognição, né? Então, assim, praticamente, né, todo mundo tem deficiência de B12 hoje, justamente porque não tem essa parte de ingestão correta. Por exemplo, uma das pessoas também que tem isso, né, quem fez redução de estômago, quem é bariátrico, né, também precisa de reposição de B12, tá? E do ácido fólico, porque tem muita falta de ferro também, tá, gente? Então, assim, ela previne muitos problemas cardíacos com isso. Então, aqui a gente tem alguns alimentos que são fontes de biotina, mas sem se preocupar com tudo isso, lá dentro desse complexo vitamínico, a gente tem a biotina, na quantidade exata que a gente precisa. Então, assim, ela é responsável, de novo, olha como é que a Doterra está pensando na nossa circunferência, hein? Ela, mais uma vez, ela está te dando um aporte, né, para o teu metabolismo na parte de gordura, carboidrato e proteína. E qual é a diferença a mais dessa biotina? Ela, né, para a gente que é mulher, né, a gente se preocupa muito na questão da pele, da unha, do cabelo. Então, muitas vezes, quando você tem as unhas quebradiças, o que acontece? Você pode estar com falta de biotina. Então, muitas vezes, o teu cabelo está com 2 pontas, né? Está com aquela ponta dupla, está caindo muito, pode ser falta de biotina. Então, quando você faz a reposição desse nutriente, você tende a ver a melhora da tua pele, da unha, do cabelo, né? Além da circunferência, né, gente? Porque como ela metaboliza gordura, carboidrato e proteína, então a nossa circunferência também agradece. A gente tem aqui a vitamina B5, né? A vitamina B5, ela é o ácido pantotênico, né? Ela é uma vitamina que ela auxilia a resposta do nosso corpo na questão do estresse. Então, assim, muitas vezes você tem um acúmulo de estresse muito grande pela falta desse nutriente, dessa vitamina B5. Então, assim, quando você tem a vitamina B5 em dia, essa parte também de você ter o acúmulo de estresse, ela também dá uma aliviada. E, mais uma vez, ela é responsável também pela metabolização de proteína, gorduras e açúcares. Então, assim, você vê o comprometimento de estar o tempo inteiro pensando no nosso bem-estar.
Porque, assim, dificilmente você tem tudo isso junto num complexo vitamínico, onde você tem o tempo inteiro nutrientes, componentes que vão estar estimulando a metabolização de gordura, proteína, carboidrato, de açúcar, justamente porque o lema da doTERRA é que todos nós vivamos o quê? O bem-estar, que todos nós possamos desfrutar de uma saúde plena, né? Aqui a gente tem o cobre também. E aí muitas vezes a gente pensa assim, mas por que cobre, né? O cobre, ele é responsável pela pigmentação da sua pele, pelo cabelo, né? Ele impede, por exemplo, a formação de mancha na pele. Então, muitas pessoas têm, às vezes, aquele melasma, né, no rosto, e aí você, com a suplementação do cobre, você faz com que a melhoria da aparência da sua pele. Então, muitas vezes, quando você está deficiente de cobre, manchas na sua pele podem vir a acontecer, tá? E, além disso, ela previne o quê? Doenças cerebrais degenerativas. Então, você vê o cuidado disso o tempo todo para que a gente realmente desfrute de uma saúde plena. Também ela faz o que? Ela propicia o cobre, propicia o máximo aproveitamento da vitamina C. E aumenta com isso, automaticamente, o nosso aporte à imunidade. Então, você vê quantas funções o cobre tem. E muitas vezes, talvez antes desse treinamento aqui, né, desse bate-papo da gente aqui, você nem saberia por que precisava tanto do cobre. E o cobre é muito necessário, tanto para a nossa parte cerebral, tá, quanto ao nosso aporte de imunidade. Então, ele, além de ser responsável pela pigmentação da nossa pele, gente, e ele previne a mancha. A gente tem aqui o ferro, né? O ferro, sem o ferro, a gente passa a não ter energia. A gente precisa de muitas funções, né, no nosso organismo para que a gente tenha energia, a gente precisa do aporte de ferro. E aí você pode pensar assim, mas ferro eu consigo se eu for comer um fígado, se eu for comer nozes. Não necessariamente, gente, porque você tem que ingerir a quantidade necessária para quê? Para que a sua hemácia ela tenha um aporte de oxigênio necessário. Então, se você não tiver o ferro necessário, né, eu não tenho a questão da metabolização desse aporte energético. Então, muitas vezes, quando falta o ferro, eu lá na frente, eu não tenho a produção do ATP, né? Então, que é o responsável por dar energia para a gente. Então, por isso que quando você vê o anêmico, ele não tem aquela energia, aquela disposição, ele tem sono, né? Por quê? Porque está faltando esse aporte energético para ele. E quando eu tenho associado ao ferro a vitamina C, então o que eu faço? Eu tenho um aproveitamento melhor da absorção celular. Imagina isso quelado, gente. É tudo de bom. Porque aqui tudo é quelado. Então, o meu aproveitamento é show, é top, é total. Então, a minha célula vai receber essa energia muito, muito rápido. Eu vou ter um aporte de oxigênio muito rápido, tá? Por quê? Porque ela é combinada com a vitamina C e é quelada. Aqui eu tenho o iodo, tá? O iodo, dentro desse suplemento, a gente tem o iodo. Então, assim, muitas vezes você tem um hipotiroidismo, por exemplo, né? O que é o hipotiroidismo? É o enfraquecimento da minha tireoide, onde ali, algumas vezes, ela chega até parar, né, de funcionar. E aí eu tenho o meu T3, o meu T4 descompensado. E o que eu faço com isso, com essa perda, com essa desregulação? Eu começo a engordar. Então, quando o iodo
ele está desregulado, eu posso ter uma disfunção metabólica dos meus hormônios tiroidianos. Então, quando o iodo ele é reparado, por isso que muitas pessoas que às vezes têm hipotiroidismo, quando fazem tratamento com ortomolecular, uma das primeiras coisas que ele faz a reposição é de iodo, tá? Por quê? Porque você precisa novamente de ter o aporte desse hormônio para que ele volte a funcionar, tá? Então, assim, a combinação do iodo, ele é muito importante para que o teu hormônio tiroidiano faça as funções dele. Ele não tem que ser nem hiper e nem hipo, tem que ser controlado, tá? É tanto que quando você é hiper, você tem que tomar medicação. Quando você tem hipo, você também toma medicação. Então, o iodo, ele faz a prevenção de tudo isso. Aqui você tem o magnésio. Magnésio, a gente não tem aqui no Brasil, mesmo que você dependa do solo. Por quê? Magnésio, eu só consigo quando eu tenho terra vulcânica, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem vulcão em atividade. E com isso, eu não tenho magnésio. Se eu não repor esse magnésio suplementando, eu não vou desfrutar do que ele faz. Tem pessoas, por exemplo, que são hipertensas só pela falta desse nutriente. E quando você vai e faz a reposição desse magnésio, a pressão arterial dela, por exemplo, normaliza. Não é fantástico isso? Então, assim, além de outras coisas, ele faz a diminuição, a regulação da pressão arterial. Então, ali, ele vai fazer a prevenção da doença cardiovascular, hipertensão, tá? Então, assim, o benefício do magnésio, dentre outras coisas, é muito importante para a parte cardiovascular. Aqui você tem o manganês também lá dentro, tá? Ele vai para a parte cerebral. Então, aqui você tem aqui, são gorduras, tá? Você tem gorduras, aqui você tem a gordura da aveia, a gordura do caroço de abóbora, por exemplo, da amêndoa, tá? Então, ele é lipossolúvel. Então, por isso é que eu preciso estar ingerindo isso depois das refeições, tá, gente? Para que eu tenha a absorção necessária que eu preciso para que as células recebam esse nutriente. Então, assim, ele é muito importante para que eu tenha a função do cérebro normalizada, tá? Então, para isso que serve o manganês. Aqui a gente tem o selênio, esse que eu falei lá do plantador de tomate, lá na frente, gente. Então, assim, o selênio, ele é um potente, ele é muito alto antioxidante. Então, para que eu preciso de um antioxidante? Justamente para fazer o aporte nas células, porque todos os dias nós estamos expostos à oxidação. Tá? Todo dia eu tenho células que se oxidam, se degradam, né, dentro de nós. Então, todos os dias eu preciso fazer a apoptose de algumas células. E quando essas células elas não morrem por apoptose, o que acontece? Elas se transformam em células anormais. E isso a gente não quer, porque células anormais, elas viram principalmente câncer, dentre outras coisas, né, gente? Então, assim, o selênio, ele previne isso, tá? Então, ele previne essa parte da oxidação das células e previne também problemas cardíacos, tá? Aqui nós temos o zinco. O zinco hoje, ele passou a ser muito conhecido, porque ele também, dentre outras coisas, faz o aporte do aumento da nossa imunidade. Então, você imagina, nosso corpo, ele tem inúmeras funções enzimáticas. Se a gente não tiver algumas enzimas, algumas funções no nosso organismo não conseguem existir, tá? Então, você imagina, o zinco, ele é responsável por mais de 100 enzimas. Então, mais de 100 enzimas no nosso organismo, elas dependem do zinco para que sejam metabolizadas pela célula. Então, se eu não tiver o zinco na quantidade necessária, além da imunidade abaixar,
eu tenho outras funções que elas vão ter a perda. E aqui uma curiosidade que eu deixei para vocês, tá? Pra você ter uma ideia, o homem, ele chega a perder 1 grama de zinco quando ele ejacula. Então, o homem é o mais prejudicado na questão de perda de zinco, tá, gente? Então, assim, o homem, ele é importante que ele faça essa reposição. E o homem, ele desconhece isso. Então, lembra, o homem, cada vez que ele ejacular, ele vai perder 1 grama de zinco. E se ele não repor, o que vai acontecer? Ele vai ter essas funções enzimáticas prejudicadas dentro dele. A astaxantina, gente. A astaxantina, ela é indicada para recuperação dos músculos. Então, assim, independente de você fazer atividade física, que você deve fazer, você tem que fazer, tá? Todos nós temos um cansaço muscular. A gente precisa fazer essa parte de recuperação muscular. E se eu tenho esse nutriente em equilíbrio e na quantidade necessária, eu vou ter uma melhora na resistência física, eu vou poder desenvolver minhas tarefas, tá? Na academia, por exemplo, melhor. Por quê? Porque o meu nível de energia, ele faz com que essa prática de exercício, ela melhore. Então, assim, se eu estou com a astaxantina em dia, eu consigo ter toda essa função metabólica da força muscular, da força física, em dia. E ela consegue ser um poderoso antioxidante, 10 vezes mais do que a vitamina C, por exemplo. Então, assim, ela é muito antioxidante. Ela é uma coisa assim que a gente não vê muito, mas que tem aqui nesse suplemento. Aqui a gente também tem o licopeno. O licopeno, ele é um outro antioxidante, tá? Só que ele já vai para a parte das células. Então, assim, o licopeno, as frutas vermelhas, por isso que elas são as queridinhas, né, da juventude. Por quê? Elas fazem a parte de reparação das células. Então, você imagina você tá com essa suplementação em dia e fazer a ingestão do DDR Prime com frankincense. Imagina a tua célula, vai voltar a ser célula de bebê, gente. A tua célula vai estar sendo reparada o tempo inteiro. Você imagina, a combinação desse suplemento, mais a ingestão desses óleos, isso é muito sério, gente. Então, assim, a absorção que a célula tem, automaticamente, você não precisa acreditar, tá? Você não precisa acreditar, isso aqui é bioquímica, é ciência. As tuas células vão estar sendo reparadas. Então, você imagina quando você faz uma reparação celular, o que você está impedindo? Porque eu costumo dizer, o que a gente é externamente é só o reflexo do que a gente é por dentro, tá? Então, assim, a nossa busca tem que ser sempre pela melhoria interna, porque o externo vai ser só um reflexo. Aqui a gente tem a luteína e a zeaxantina, né? Ela reduz as chances, tá, de doenças oftalmológicas. Aqui a gente pode estar preferindo usar isso aqui do que ter uma doença macular, por exemplo. A gente pode estar preferindo usar uma suplementação do que a gente ter uma cegueira. Se a gente pode distanciar o problema ocular, por que a gente não vai distanciar? Porque, assim, a gente tem que usar a ciência a nosso favor e os nutrientes a nosso favor. Aqui a gente tem o ômega 3. O ômega 3 é o nosso querido, tá? Ontem, quem participou da nossa aula maravilhosa com a Simone, e aí a gente ganhou de brinde a participação do Eduardo, né? Que foi fantástica, né? Eduardo, para você, ó, Eduardo. Então, assim, e para a Simone também, né? Então, foi maravilhoso aquela aula de ontem, e ali a gente aprendeu também sobre o ômega 3. Então, assim, o ômega 3,
Eu te agradeço. Ontem foi um presente ter conhecido você, tua aula foi fantástica. Obrigada. Então, assim, o ômega 3 ele é responsável pela parte de nutrição cerebral. Então, assim, se as tuas células cerebrais não estiverem ali lubrificada, né, com ômega 3, alimentada com ômega 3, você, por exemplo, pode adquirir a demência. E eu tenho certeza que aqui ninguém na sala, aqui só tem gente inteligente. Por isso que está aqui. Ninguém quer ficar demente aqui. Então, gente, a gente precisa do ômega 3. O ômega 3, ele é responsável por prevenir o infarto, o AVC, a trombose, né? Pessoas que têm diabetes, né? Ela tem uma inflamação constante. Então, ela precisa, porque o ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório. Então, as grávidas, elas têm que fazer suplementação de ômega 3, porque elas vão dividir o aporte cerebral com esses fetos. Então, assim, ficou grávida, gente, mesmo antes de estar grávida, todo mundo, para você ter uma ideia, eu sempre fiz suplementação. Então, eu fiquei grávida, continuei suplementando, a minha bebê nasceu, até hoje ela faz suplementação de ômega 3. Então, assim, ômega 3 é para todas as idades que eu estou falando para vocês aqui. Eu não preciso estar adulto para suplementar o ômega 3. Existem funções cognitivas que dependem do ômega 3. Então, assim, a criança fica muito mais inteligente, a gente fica muito mais inteligente, a gente fica muito mais dinâmico, né? São os bebês prodígios. Então, você imagina, suplementa com isso e você vai ter um bebê muito mais inteligente. Isso é verdade. Como eu falei, vocês não precisam acreditar, isso é ciência. Então, quando você faz a suplementação de ômega 3, você tende a ter fetos mais inteligentes. E aqui, quem não for mãe ainda, só vai querer correr para o abraço agora para o ômega 3, porque quem não quer ter um filho inteligente, né? E quem já nasceu seus filhos também pode correr atrás do prejuízo. Tá na hora, bora lá, vamos suplementar com ômega 3, que dá tempo ainda de todo mundo ficar muito hiper inteligente. Aqui a gente volta para o nosso querido, né? Então, porque eu falei tanto deles, esmiucei cada um deles, e agora volta a imagem deles para poder vocês fixarem na mente o quanto a gente precisa dessa suplementação, gente. Essa imagem, eu estou querendo que vocês visualizem, anterior, isso, essa daí. Eu preciso da questão do DNA para que vocês entendam que todas as células, quando a gente suplementa, ela está recebendo esses nutrientes. Então, assim, muito mais do que você possa estar imaginando quando você ingere a suplementação, todas as tuas células estão recebendo esses nutrientes. Então, assim como, né, a gente tem a questão dos óleos essenciais, que ao ingerir, porque a nossa base carbônica é igual à das plantas, então a absorção, né, a identificação das nossas células, quando a gente recebe o óleo essencial, é muito imediata, porque eles imaginam que estão dentro das plantas. E aí, o que acontece? Quando a gente ingere o óleo essencial, as nossas células entendem que a gente está recebendo algo que é compatível com eles. Então, o que eles fazem? Eles absorvem, porque a base carbônica é igual à da planta, e ali a função deles na planta é fazer o quê? Manter a planta em equilíbrio. E aí, ao mesmo tempo que a gente ingere, a gente está fazendo o quê? Mantendo o nosso corpo em harmonia, em equilíbrio. E o que o suplemento vitamínico faz é a mesma coisa. Quando a gente faz a ingestão deles, assim como os óleos essenciais buscam de qualquer forma fazer com que a gente volte para o nosso equilíbrio, para a nossa estrutura inicial, porque todo mundo foi feito para ter saúde, ninguém foi feito para ter doença. Então, todo mundo foi feito para ser saudável. E a mesma coisa o suplemento vitamínico faz.
que é o quê? A reparação das células, a alimentação das células para que todas as suas funções possam acontecer de forma natural, para que você veio ter saúde. Aqui eu quis mostrar para vocês as funções cerebrais dependem de suplementação. Então aqui o selênio precisa, né? O cérebro precisa do selênio, precisa do cromo, precisa do magnésio. Então você imagina o quanto de necessário as nossas funções cerebrais precisam de suplementação para que elas aconteçam de forma harmônica. Aqui a gente tem aqui algumas patologias associadas pela falta de nutrientes. Então aqui a gente pode ter problema pulmonar, problema no coração. Aqui a gente pode ter articulação. Isso tudo, por quê? Porque os radicais livres, né? Que se você não tiver uma suplementação para expulsar os radicais livres, você vai ter o quê? O acúmulo disso. E mediante o acúmulo de todos os radicais livres, você pode desenvolver todos esses inconvenientes. E eu tenho certeza que ninguém quer isso. Então, assim, a gente não tem muito essa cultura de suplementar, tá? E isso é uma falha da gente, porque a suplementação, ela faz parte da medicina integrativa, da medicina preventiva. Você imagina, olhando, eu estou deixando isso aqui bem na tela para vocês observarem, quanta coisa a gente pode adquirir, tá? Com acúmulo de radicais livres, que geralmente eles não são expulsos do nosso organismo se a gente não fizer alguma coisa. Então, o que é esse alguma coisa que a gente tem que fazer? Uma dessas coisas é a suplementação. Aqui é uma figura, tá? Para vocês entenderem o que os radicais livres fazem com a gente. Então, aqui é uma pele, né? A pele dos sonhos. Aqui é uma pele que já está sendo atingida pelos radicais livres. E aqui nessa terceira imagem é uma pele que está bem atingida pelos radicais livres. Então, você imagina, gente, o radical livre, né, é o que eu falei lá atrás. O seu externo, ele vai apenas dizer como você está por dentro. Então, lembra que muito mais do que a sua parte estética, que é aquela que você está visualizando no espelho, tá? Você tenta imaginar, fazer um exercício de como você está por dentro. Porque tudo aquilo que você vê no espelho é como você está lá por dentro. Então, você vê que muitas pessoas, quando elas começam a fazer suplementação, uma das coisas que ela começa a observar é que a pele dela muda, ela começa a ter mais aporte de oxigênio, ela começa a ter mais energia. Por quê? Você começou a nutrir as suas células. E isso é que faz a diferença. E quando você nutre as suas células, o seu externo começa a mudar. Então, assim, busque sempre ter uma prática de exercícios, tá? Então, assim, prática de exercício diária. Eu não posso todo dia. Faz quando você pode, mas não deixa de fazer. Beba água, gente. Tá? Geralmente, a cada 30 quilos, você bebe 1 litro de água. Então, assim, beba água. Use seus óleos essenciais, porque os óleos essenciais, eles vão te trazer esse equilíbrio, vão ajudar as tuas células a voltarem para a harmonia, né? Para o bem-estar, para desfrutar do bem-estar. Então, existem óleos essenciais que podem estar te fazendo um aporte celular, um aporte de desintoxicação. Você tem o teu consultor aí, procura o teu consultor. Quem ainda não tem ainda um consultor atendendo, pode estar entrando em contato com a gente vai ter o maior prazer em atender vocês, né? Mas quem te convidou hoje, você procura quem te convidou, tá? Então, assim, eles vão estar te orientando, porque existem óleos para infinitas coisas.
Existem óleos para desintoxicação, existe óleo para beleza, existe óleo para tua pele, existe óleo para tudo que você imaginar. E mais do que todas as coisas, o óleo, né, essencial é o sistema imunológico da planta, é aquilo que Deus fez de melhor para que a gente pudesse desfrutar de uma saúde plena, porque é para isso que a gente foi criado, para viver uma vida em abundância, uma vida em plenitude, em todos os sentidos da nossa vida. E é isso que a doTERRA prega, né? O teu bem-estar, a plenitude. A doTERRA prega que você seja grande, seja feliz, tenha saúde, possa desfrutar da plenitude de melhor dessa terra, em todos os sentidos da sua vida. Em saúde, o bem-estar, na sua vida financeira, e você ser grato. Assim, até uma conexão espiritual, tua vida espiritual melhora, como disse a Simone, né? Até a vida espiritual da gente melhora. Porque quando você... A vibração do óleo é tão alta, gente, que ela te traz essa conexão. Porque você vibra alto. Todos nós, todos os seres humanos, eles vibram em hertz. Né? Então, assim, existe uma vibração em hertz da doença, e existe uma vibração hertz da alegria, existe uma vibração em hertz da saúde. E os óleos essenciais, eles trazem isso, elevam a sua vibração. Por isso que quando você inala, passa, ingere um óleo, automaticamente o que acontece? Você se sente bem, porque a tua vibração muda. Não tem como você chegar perto de um óleo e você está vibrando igual. Você automaticamente muda a sua vibração. Então, gente, é isso que a gente trouxe aqui essa noite. Obrigada, tá, por compartilhar um pouquinho de vocês. Mas, assim, a estrela é o suplemento, são os óleos. A gente é só coadjuvante nessa história toda aí.